Bem-vindos ao Complemente Podcast mais uma vez. Fabiana Assis e Malu Olá, Pires, como sejam sempre. bem-vindos novamente. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre números. Números, assim, poxa, tá muito racional, né? Tá muito azulzinho isso, né? É, Falar só sobre números, só né? que não. Só que Parece que não. tá, mas não está. Hoje vamos falar de numerologia com a Carol Graber, que fez o favor de estar aqui com a gente, ceder essa uma hora para essa conversa sobre os números que eu sou de ciências exatas, para mim, assim, é interessante ver como é que a saúde mental, como é que a nossa vida, como é que a nossa psique pode ser moldada através de números. Acho que a gente Olha, começa por aí, né, assim, nessa curiosidade. é bem isso. Fabiana e Malu, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. E sim, numerologia tem um lado muito racional. É uma ciência exata, porque e eu sempre falo, quando eu conto do mapa para a pessoa, eu falo, ó, tudo que eu vou te falar é baseado em cálculo, número e técnica. Você me Gostei, viu? dá a Aí, ó. sua data de Calma, nascimento calma, que ela vai passar pro outro lado, e o calma. seu nome completo e eu te decodifico aqui em 14 números. Caramba, E cada posição vai me falar uma coisa diferente sobre você. E é entendi, impressionante. É entendi. impressionante, até eu me surpreendo. Eu falo, gente, não é possível, como é que é tão perfeito? Mas aí acho que entra um pouco da sua sensibilidade também nessa interpretação dessas escalas ou desses números, como se A encaixa. interpretação é a chave. E na verdade, assim, é cada número e a combinação dos números. Hum, Porque você pode ter o número 7, o número 9, mas dependendo da posição é de um jeito, dependendo de como você viveu a sua infância, das influências que você teve. Então a numerologia tem Caramba, várias variações. técnicas e variações e o lugar onde o número está no mapa. Porque a gente tem camadas, tem 14 camadas de número em volta da gente. E dependendo de onde esse número está, ele vai me dizer algo diferente sobre a sua personalidade. Entendi. E eu vi que você falou de, tem alguns números tipo 11, 22, né, que são números Mestre. mestres. O que eu faço é a numerologia de Pitágoras. E essa é a Hum, mais científica. Existem outras no mercado também, mas Pitágoras, assim, é o lado mais racional mesmo. tá. São considerados os números de 0 até 9, com duas exceções. Então, todos os cálculos você vai sempre somar e reduzir um dígito só. Então, por exemplo, se a soma deu 15, você vai fazer 1 mais 5, 6. Tá. Tem duas exceções, que é o 11 e o 22, Uhum. que são números mestre, que são números de espiritualidade. Então, quando a soma dá esses dois números, são consideradas as duas energias. Então, o 11, ele é 11 e é 2, por causa do 1 mais 1. Nossa, que E o legal. 22 é o 22 e é o 4. Aham. Legal, entendi. E como é que você começou nisso? Eu vi alguns vídeos seus na internet, né? Você falando que estava buscando por alguma terapia, alguma coisa que fizesse sentido. Foi por aí? É Foi sempre assim? muitas vezes a gente É busca por causa de isso. uma dor. Na maioria das vezes. Se não é pelo amor, é pela dor. E eu tive esse chacoalhão muito grande, só que foi algo interno meu. Eu me vi numa posição onde meu sonho sempre foi ser mãe. Então, eu me dediquei à maternidade por 8, 9 anos da minha vida. E é realmente o que eu queria. Só que, de repente, quando meus filhos estavam um pouquinho mais velhos, eu percebi que faltava alguma coisa, que eu estava lá sendo mãe, só que eu não estava realizada. Faltava algo. E eu achava, era desafiador, né? Tenho 3 filhos, então assim, tinha muita briga, tinha muitos ciúmes em Sim. casa. Eu falei, gente, eu escolhi ser mãe, tô aqui, só que eu não tô sendo a mãe que eu quero ser. E aí eu fui buscar, achando que era coisa de maternidade, disciplina positiva, e quando eu descobri, né, tava tudo dentro de mim. Então, eles eram só um retrato, né, da minha, e talvez insatisfação. E aí começou um processo grande de busca. Isso foi 2018. Ir atrás de terapias, de técnicas, de, né, autoconhecimento em geral. Uhum. Você é formado em administração, Eu fiz né? administração. Aí você, tipo, procurou uma coisa mais exata para poder se pautar ou não? Como é que foi essa busca Olha, pela a terapia? numerologia, ela foi algo que eu não sei como que vocês entendem isso, mas parece que tem algumas técnicas que pegam mais. Ah, sim. Captura, né? Sim. Assim, É sabe quando isso. foi um negócio que foi uma Aham. paixão? Aham. Eu É. fiz várias coisas, eu sou Captura a formada em várias gente. coisas, só que a numerologia, ela me explicou tão perfeitamente tudo que eu estava vivendo. Ela me explicou por que que eu estava naquele lugar, por que que eu estava infeliz, o que que eu tinha feito de errado. E por quê? Porque daí vai lá pra trás, né? Sim. Segui minha mãe, fiz tudo que igual ela fez, né? Repeti um padrão, estava muito feliz por um tempo, Uhum. vivi bem naquela fase, né? Não foi que eu fiquei infeliz, mas faltava um a mais. E a numerologia, assim, eu vivi um sonho, eu me perdi no meu sonho, de tanto que eu gostava, eu fiz muito aquilo. Tá. Só que eu apaguei a minha essência.
Uhum. De tanto que você gostava, ou talvez de tanto que você era leal a essa história toda, né? A gente é muito leal à nossa história de vida, né? Muito, E exatamente. aí a gente se perde nessa lealdade. E aí Não. a gente busca a nossa liberdade. Não, Aí e a sim. liberdade e a independência são os meus números principais. Só que eu tava dependente de um E relacionamento, da família, de cuidar do outro. E aí eu me perdi naquele lugar. aí você tava lá, sei lá, viu várias terapias, aí a numerologia apareceu, provavelmente alguém, né, deve ter te apresentado, você buscou na internet. Até Então, porque as pessoas que chegam nesse vídeo é por aí, né? Ela é botou lá sempre. Aham. numerologia, aí chegou E no aí nosso chegou. vídeo aqui. Aham. Como é que foi essa busca? Até porque você falou que tem vários tipos, para as pessoas Sim. saberem como, de fato, ver algo que é numerologia, né? O que aconteceu comigo, eu cheguei na numerologia, o meu processo começou com espiritualidade, principalmente. Eu conheci uma casa, um centro de espiritualidade universalista, Legal. aqui em São Paulo, que eu comecei a frequentar. E é um lugar de autoconhecimento, onde tem curso, onde a gente olha muito para dentro. Então, dentro desse lugar, eu comecei a olhar para minha vida, né? E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E dentro desse processo, eu fui buscar várias técnicas. E a numerologia fez parte. Uma amiga minha tinha passado o número 2 anos atrás da numeróloga. E eu não tinha feito. E eu falo que se eu tivesse feito 2 anos atrás, não teria Não era feito no momento, sentido. né? Eu não estava pronta Nada é para por ouvir aquilo. acaso, é. Uhum. E aí, de repente, eu comecei a entrar numa crise, aconteceram várias coisas na vida. Eu falei, gente, acho que agora tá na hora, eu preciso de resposta. E nesse momento eu marquei. Quando eu fiz a minha numerologia, assim, foi impressionante. E aquilo me cativou tanto que eu falei, vou estudar isso. Quero aprender mais. Incrível, incrível. Eu sou apaixonada por história de vida, né? Eu trabalho com isso e eu sou, assim, fã desse tipo de Legal. processo, porque é a vida real, né? Sim, E sim. por muitas vezes a gente não consegue sair desse lugar que você trouxe aí do fiquei presa ou me perdi no meu propósito, na minha lealdade, né? Então ver essa transformação assim é muito lindo. Eu fico E realmente a gente vê muitas pessoas, né, presas em super, padrões, Sim. assim, super. e não conseguindo fazer uma mudança, muitas vezes sabendo que elas precisam sair de um lugar que elas estão, Sim. só que assim, precisa de coragem, precisa de atitude, precisa Custa, de um né? chacoalhão às É, vezes. Custa, né? E Custa. aí, assim, o legal é que esse chacoalhão vem embasado, né? Vem embasado nos números, Olha, o né? meu veio bem embasado. Você falar de novo, onde estava o meu problema, para onde eu fui, o que eu precisava Então, fazer. pensando nisso, né? Vamos lá, vou te fazer perguntas assim, super leigas. Tá. As pessoas têm uma coisa. Vou começar por uma coisa bem básica, né? Que a gente escuta muito assim. Eu tenho o número da sorte. Meu número da sorte é 13. Meu número da sorte é Tá. 7. Sempre que eu penso nesse número, as coisas boas acontecem. Eu sempre, sei lá, Aham. tem rifa, eu sempre escolho esse número. Sim. Ou Isso existe? A pessoa ter um número da sorte? e tem aquela questão do ano par e ano ímpar também. Ih, no ano par eu vou bem, ano ímpar eu vou mal. Também Olha, tem o isso número também. da sorte, os números eles estão em todo lugar. Os números Você falou das camadas, né? Você falou que são a várias gente camadas, tem, 14 então camadas. todo mundo tem vários números, então não é que você tem um número só, tem um número principal, mas tem vários outros que exercem uma função muito importante na sua vida. Só que essa história de ter o número da sorte, assim, acontece muito no atendimento, a pessoa fala, nossa, eu conto o número, a pessoa fala, nossa, sempre gostei muito desse número, tudo que eu faço é baseado nesse número. Sempre conto e dá, sabe? Faz sentido essa Isso conexão. faz sentido. Às vezes a pessoa nem tem aquele número no mapa. Tá. Só que aquele número traz uma energia. Tudo é energia e sincronicidade. Então, quando a pessoa acredita que aquele número é o número da sorte dela, e ela coloca aquela energia, entendi. aquela intenção ali, sabe? Sei lá, se eu Aquilo- vou vender um produto, putz, vai somar 8 porque isso vai fazer com que eu venda mais. Essa intenção que ela coloca ali tem uma força. É que nem, sei lá, pessoas falam, vou mudar de nome, vai dar tudo certo. Gente, o teu nome, a tua essência, ela tá no seu primeiro nome. Você pode mudar quantas vezes você quiser. Só que, se você acredita, se alguém te falar, muda o seu nome, Que a sua vida vai vai se mudar, transformar. vai mudar. Você tem uma energia Com ali, certeza. se você coloca, né, a tua coragem ali, agora eu vou fazer, não, porque agora vai dar certo. Esse pensamento é o que acaba atraindo talvez uma mudança. Muitas vezes não acontece, tá? Porque daí depende muito, né, do que a pessoa tá vivendo na vida dela. Então o número da sorte tem um pouco isso. Eu falo muito de sincronicidade, por exemplo. Né? Você olha no relógio, não sei se acontece com vocês, vê números iguais. Não, comigo não. É como se fosse o universo querendo falar com você, querendo te trazer alguma mensagem. Agora a pessoa deve estar se perguntando, pô, mas os números foram inventados pelos homens. Como é que é essa ciência, essa terapia, como é que a gente chama a numerologia? O que ela é? Uma ciência? Então, a numerologia é uma técnica de autoconhecimento, tá? É uma ferramenta de Perfeito. autoconhecimento que ela vai te relembrar daquilo que você veio fazer aqui.
Tá. Então, o mapa numerológico, ele é o teu projeto de vida. Então, é como se antes de você nascer, você tivesse escolhido passar por uma jornada e você mesmo desenhou aquilo. E esses números, eles são esse trilhar que você vai fazer aqui. E aí, entrar em contato com a numerologia é te relembrar disso. É como se eu fosse refrescar sua memória. Olha só, Fabiano, você tem isso, você veio fazer isso. Você é um cara super intelectual, você é muito racional. Uhum. Você é um cara que você, né, Você tá veio falando de mim estudar mesmo? muito. Tô falando, gente, Olha, gente, ela trouxe aqui a nossa numerologia e ela não falou antes da gente gravar, ela tá falando aqui agora, então estamos ansiosos. Não, pode falar E então. é como vai. se a pessoa fosse relembrando aquilo, sabe? E são características da personalidade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se desviam daquilo. Então, dependendo. Se desviam por causa de depressão, ansiedade, situações da vida. Elas esquecem quem é a essência, o que é a essência delas, é isso? Elas Se esquecem, perdem. mas eu diria que o principal motivo é a formação, é lá na infância, é o Ah. começo da vida da pessoa. Como tudo nessa vida, né, Uhum. gente? Porque até 7 anos as crianças captam os números dos pais. Então a criança tem lá o mapa dela, né? Se ela tem um número igual ao pai, igual ao da mãe, ela vai absorver aquela energia da mesma forma que o pai ou a mãe vivem. Se o pai está no positivo, ela capta o positivo. Se está no negativo, vai para o negativo. E isso, muitas vezes, fica lá como uma memória, fica como referência. Sim. E aí, de 7 a 14, a criança começa a entrar em contato com os números dela, mas ainda muito sob influência desse ambiente que ela vive. E só com 14 anos que o adolescente se apropria do mapa dele. É mesmo. Só que tudo aquilo que ele viveu está dentro dele. Então, né, tem vários exemplos. Por exemplo, tem um número que é lá tem uma ligação forte com o pai, que é o número da força, da coragem. Né? O pai é o que empurra para a vida. Agora, se esse pai foi autoritário, agressivo, cobrava muito, e às vezes falava, né, tem pai que fala, você não é capaz, você é muito burro, coisas desse tipo, em vez daquele adolescente se achar forte, que ele tem essa liderança dentro dele, ele não vai se achar capaz. Ele vai duvidar do potencial dele, porque a grande referência dele lá, né, questionava muito, criticava, e aí ele vai ter que ao longo da vida correr atrás. Então, na leitura, eu faço tudo isso. Inclusive essas correlações com os pais. Inclusive as correlações. Ah, que interessante. E aí, assim, pega o nome da pessoa, né? Ela pediu pra gente, tá? O nome completo da Malu, meu nome e a data de nascimento. E é isso. Nome e data de nascimento, só isso. Só isso. Já é o Só isso. suficiente para E olhar aí pra... o nome traz 3 números e a data de nascimento 11 números. Tá. E dentro do mapa tem 5 números que são fixos, que são números que vão atuar a sua vida inteira. Então esses são os mais importantes. Fixos quer dizer o quê? Eles vão atuar durante todo o período da sua vida, porque depois tem os números cíclicos. Os cíclicos, eles atuam por faixa etária. Então de 0 até 28 anos tem o primeiro ciclo. Né? Não são setênios, na numerologia não. são 3 ciclos. Então o primeiro é de 0 a 28, que é a sua formação. Depois de 29 até 56 tem o ciclo produtivo. Tá, então tô nesse. Que é o mais importante da vida, onde Todos você nós, vai, né? quando você vai construir, né, teu lado profissional, lado familiar, e a partir de 57 tem o ciclo da colheita. E aí para cada ciclo tem mais 3 números que vão atuar. Caramba, 57. Vibrações que vão, né, interferir nessas fases da sua vida. Você tem um desafio por período, você tem presentes que você ganha, e o ambiente, né, como é que é teu entorno, como é que você deve estar vivendo. Então, tem pessoas que precisam de tudo muito estruturado, organizado em volta deles. Tem pessoas que precisam de leveza. Ou tem pessoas né, no caso. Que não, ele precisa de tudo estruturado. Falando sobre nós aqui. Pode falar que é da gente. Não, esse nem foi o caso de vocês, foi? necessariamente. Quer que eu fale de vocês? Pode falar, lógico. Posso contar? É assim que é bom, histórias reais. Posso falar um Claro. pouquinho? É isso? Então Fale. vamos lá. Fabiano, você tem um poder que poucas pessoas têm. Te falei aqui no começo. Poder é quando você tem o mesmo número em 2 posições específicas. Te trazem uma pureza. Então você é uma pessoa, quando você vive esse número 7, esse é o teu principal número. Pior que você falou de um número da sorte, eu pensei em 7. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É assim que acontece. Caramba. Sabe? Não precisava ser, mas Sim. é o teu número principal aqui. E você tem um poder com esse número. Então quando você vive esse 7, você contagia todo mundo. Você faz com que as pessoas fiquem O que assim é viver também. o 7, Carol? Então, Me ajuda. o 7 ele é o número Me da ajuda a viver o 7. sabedoria, do autoconhecimento e da espiritualidade. Vocês dois, tá, gente? Eles são, assim, super espiritualizados. Vocês precisam disso na vida. Sim. Intuitivos, sensíveis. Não é à toa que o complemento existiu. Pois é. E o 7, ele é o único número de espiritualidade que é um número racional. Então você é um
cara, questionador. Você é muito questionador. Sim. Você é aquele curioso, você é aquele que quer aprender. E você é muito profundo. Tudo que você faz, você precisa realmente entender aquilo. Então, é um buscador de conhecimento. Vou dar dica para as meninas, antes de namorar, casar alguém, faz uma numerologia, porque ela tá acertando tudo, né? E já pega a ficha do cara, né? O 7, ele é o número da perfeição. Então, você tem um poder em atingir a perfeição, sabe? Sim. De fazer tudo muito correto. Tem um lado bastante E é exigente. exigente demais por Super. causa Não, assim, disso. o grau de exigência que você tem é bem Sim, forte. Tem que sim. tomar cuidado, porque daí vem um lado, né? Todo Vem a número, Sombrio do sombra, né? número. todo número tem luz e positivo e sombra. negativo, exatamente. Um dos lados negativos do 7 é esse excesso de cobrança, É, sabe? Ficar se exigindo demais de você e às vezes do outro, com certeza. tá? Isso pode passar para outra Às pessoa. vezes, sempre, né, Arthur e Davi? Nossos filhos, É, e, né? A gente sabe poxa. muito bem, né? E o 7, você deve ser super introspectivo também, mais reservado, você é um cara que você Sim. precisa do teu momento, ele precisa do espaço dele, É. assim, é necessário para você. Mais seletivo, mais observador também. Com certeza. E o lado da espiritualidade, você é um cara que veio buscar a ligação do racional com o espiritual. É a ciência com a espiritualidade, sabe? É fazer É isso esse que eu tô elo. fazendo aqui no complemento. Pior É que por isso isso que mesmo. você precisa estudar a espiritualidade, né? Buscar essas coisas. Então, por exemplo, não sei se você gosta de física quântica, Sim, mas são coisas que têm muito a ver com você, porque a ciência chega, a espiritualidade, né? E a ciência caminhando juntas, legal. tá? E o 7 é o número da fé. É o número desse lado da espiritualidade, né, que traz essa conexão muito forte. Então, você é um cara que, né, veio praticar a fé e tem um lado muito racional. Às vezes questiona muito, racionaliza muito e Uhum. duvida. Então, sabe quando tem aquela vozinha que você Sim. sente, só que vem um pensamento, ah, imagina, isso aqui é coisa da minha cabeça, deixa pra lá, Uhum. não deve ter nada a ver. Tem que tomar cuidado com isso. Usar mais a intuição, né? E quem tem espiritualidade, né, vocês dois, tem espiritualidade muito forte no mapa. Espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade Sim, é sim. você conseguir manter sua mente serena, pensamentos positivos, ser uma pessoa que tem uma atitude positiva perante a vida, não fala mal dos outros, eu falo que tem uma leveza, tem um otimismo também, e que pratica essa conexão com algo maior. E aí cada um tem a sua forma, não tem segredo, né? Não tem regra. Então pode ser, por exemplo, através de uma religião, pode ser meditando, pode ser escutando uma música, pode ser às vezes ficando quieto no seu canto, lendo um livro, né, respirando. Em Então é presença, né? importante, é a presença, é a gratidão, sabe? É uma atitude assim perante a vida né, de ser grato, de confiar em apreciar a algo a existência mais. humana, né? De entender que a gente não tá aqui por acaso. Exatamente, exatamente. E o lado, por exemplo, o 7, no negativo, são pessoas às vezes céticas, que não acreditam, que racionalizam tanto. A gente pode estar numa polaridade na nossa vida e depois ir para outra? Tipo, se ela Sim. tava no menos 7, depois eu fui pro mais 7? Lógico, isso é super comum. Isso é por isso que é fazer o mapa te traz essa consciência. Fala, opa, já fui assim, Entendi. tô caminhando, eu preciso ir para tal lugar. Aqui é o meu caminho. Carol, se você ver os nossos primeiros episódios aqui do Complemento há 2 anos e meio atrás, ele não acreditava em energia. Ele falava que eu, né? Falava, aí, lá vem a maluca esses papos de energia. Ai, meu Deus, preguiça. E eu zoava ele no meio do episódio. Eu falava assim, vamos falar de energia? Ó, não vai gostar não. Ele falava, ai, meu Deus. E olha, hoje a pessoa super energizada, né? Então, assim, é um exemplo claro. Se você olhar o nosso primeiro, segundo episódio, você vai ver. Sim. Você é um cara intelectual, tão, né, esse lado de buscar conhecimento é tão forte e você tem uma missão de transmitir isso, porque você veio falar, tua voz é muito importante aqui. Você veio se expressar, você tem o número da comunicação. Tá engraçado isso aqui, hein? Tá? E você veio ajudar pessoas, através da tua voz, você ajuda as pessoas buscando autoconhecimento e espiritualidade. A Malu falou dela, você tem que falar de você, porque você é a rainha da energia. Tem 4 números de espiritualidade na numerologia. O 7 é o único número que é mais racional, os outros são mais emocionais. Malu tem 2 deles muito forte. E um deles que você tem 2 vezes aqui nos seus números fixos é o 11, o número mestre. 11 são aquelas pessoas muito sensíveis que absorvem, os recicladores de energia. Sabe aquela esponja energética? Capta tudo. Você tem um superpoder de cura nas mãos, sabia, Malu? Eu tenho que fazer reiki, então, curso de Não. reiki. Se Já aprender a fiz, né? lidar com energia, e ó, se você estiver doente, pede lá pra ela colocar sua mão. Ele Tem pede. intenção, Ele Você pede. peça. é muito Eu fiz forte. reiki com o Carlos, a gente tem um episódio aqui sobre Que reiki legal. também, Com o Carlos, muito né? legal. Ah, que legal. Porque você capta, né, das pessoas que você conversa, dos lugares que você frequenta, precisa se proteger energeticamente, tá? Olha. Você também,
tá, Fabiano? Eu também. Mas Malu tem um campo muito aberto. Então, essa proteção energética. E como é que se E protege? então, aí depende da Depende da fé de pessoa. cada um, Entendi. depende de cada pessoa. Tá. Tem várias coisas. Você pode, né? Quem é católico, eu falo, imagina o manto de Maria em volta de você. Legal. Você vai conversar com alguém, imagina, né, aquela, né, a energia de Maria te Perfeito. protegendo. Perfeito. Você pode ter um amuleto, um pingente, alguma eu tenho coisa. a minha pulseira de ametista que eu uso, inclusive Exatamente. dou para várias pessoas, assim, tanto pacientes quanto Então, amigas. cristais são muito legal, é muito legal para isso. Plantas, banho de ervas, por exemplo. Eu falo, né, pisar no chão, na terra. Aterrar, ter que imaginar toda aquela energia que você captou indo embora. Uhum. Então, cada um tem o seu jeito, né, de fazer essa proteção. Eu tomo meu banho de floresta, eu amo ir pra floresta, ficar Ah, meditando, assim, pra natureza. mim é uma... É. Porque como você capta, você precisa circular essa energia. Sabe? Quem tem espiritualidade tão alta, se só absorve, vira aquelas pessoas que só armazenam. E que adoece. Então, e se você não cuida disso, vira uma agonia, um mal-estar, uma apreensão que você não sabe nem de onde vem. E um sintoma físico até, né? Então, sintomas físicos, o que a numerologia diz sobre isso é que tudo vem primeiro no energético. Só que se você fica vibrando muito tempo, muitos anos, o lado negativo de um número, isso pode vir para o físico. Então, sempre que tem alguma questão de saúde, né, eu pergunto o que aconteceu com aquela pessoa 5 anos antes. Porque o tempo, normalmente, que demora para isso 5 anos. materializar. Às vezes, algo que a pessoa não engoliu, não digeriu direito, Sim. internalizou, alguma Sim. dor, alguma Sim. perda. Então, e principalmente essas pessoas, né? E cada número tem um lado lá de alerta, né? Então, dentro do físico, de saúde, tem questões de saúde que são atreladas número é a o números 11. específicos. Então, não. Você tem esse 11 forte. Um número que vocês dois têm. E esse é um outro número de espiritualidade, hein, dos dois. Esse é um número que une muito vocês. É o 9, que é o número dos humanitários. As pessoas que vieram ajudar os outros. Então, vocês dois atraem. Não sei se vocês sentem isso. Atraem pessoas para ajudar. É como se vocês tivessem uma bandeirinha assim no topo da cabeça. Sim. E as pessoas vêm pedir ajuda. Tá? E vocês vieram ajudar sem esperar nada em troca. 9 são pessoas que têm esse lado, são muito empáticas, muito sensíveis. É um lado de uma generosidade muito grande. O 9, ele é do casal, é isso? Só para entender. Como é que Não, é funciona que vocês dois têm. Ah, os dois têm o 9. Malu tem a alma 9, a tua essência 9. Então você é muito empática, generosa. É o número do amor universal. Tá? Uma pessoa que veio realmente se doar e fazer, esse servir é muito importante para você. E nutre a tua alma. Quando você ajuda os outros, te faz muito bem. Frequentar lugares de espiritualidade, por exemplo, também te faz muito bem. E o seu 9 está na posição de sonho, que é o que você mais gosta de fazer nessa vida. Com certeza. Então você adora ajudar os outros. É isso. Tá? O que tem que tomar cuidado para quem tem esse 9? Às vezes ajuda demais o outro, esquece de você. Terapia tá aí para isso, né? A gente precisa se trabalhar para não sair do nosso lugar nesse papel de ajuda. Isso. Isso é Então, uma coisa aprender que... a falar não é super importante. Você, Malu, você tem uma energia de doação muito grande, de ajudar. Sim, mas sabe? eu trabalho, eu tenho uma longa caminhada, né, de terapia, de psicanálise, para eu conseguir assumir o meu lugar. E hoje eu sinto que o meu trabalho é muito leve, né? Eu atendo pessoas todos os dias, né? Então, tanto na clínica como informalmente, eu me sinto muito hoje no meu lugar, mas eu demorei para chegar nesse lugar, porque é isso, eu não respeitava muito a dor do outro, a história do outro, eu queria salvar, né? E eu Síndrome falo da muito Salvadora. sobre isso, exatamente. Eu tô com um canal novo no YouTube, para quem ainda não conhece, é o @MaluPiresPsi, onde eu tô trazendo só conteúdo para mulheres. E eu falo muito sobre isso, sobre a gente tomar o nosso lugar de filha, tomar o nosso lugar de esposa, de todas as trocas da nossa vida, inclusive ajudar o próximo. Sim. Se a gente não tomar o nosso lugar, a gente estiver fora do nosso lugar, não tem troca, não flui. E aí a gente não consegue ajudar o outro e nem se ajudar, né? Exatamente. Então é importante, mas é uma coisa que tem que cuidar mesmo. Olha só, o seu número principal é o 4, que é o número do trabalho. Você é super batalhadora, super esforçada, organizada, você é também? Sou. Você precisa de tudo assim, estruturado em volta de você, sabe? Principalmente em relação ao trabalho. Então, e no seu trabalho, você tem uma energia de trabalho diferenciada. E quando você gosta do que você faz, principalmente tendo um trabalho com propósito, é para ser leve, sabe? E você tem um número aqui 3 vezes, tem uma triplicidade nos seus números fixos com o número 2, que é o número da mulher. O 2 é o feminino. Tem isso, número da mulher, número do homem. Então, todo mundo tem masculino e feminino dentro de si. Tá? Os números traduzem essa energia. Então, eu consigo, por exemplo, observar, né, dentro da personalidade da pessoa,
Tem mulheres que têm uma super força, Uhum. que é a força do masculino. Tem números que trazem essa coisa de coragem, de ousadia, de iniciativa, né, que são o número, principalmente 1, 4 e 8. E tem números de muito acolhimento, que trazem energia do feminino. Né? De acolhimento, de escuta, de paciência, que são o 2, o 6 e o 9. Então, você tem esse lado, né, desse cuidado com o outro muito forte aqui no seu Eu mapa. tenho um trabalho com mulheres muito legal, assim. Eu tenho orgulho, assim, sabe? Porque eu tenho uma conexão muito grande com mulheres, atendo homens também, claro, mas a minha conexão com mulher é muito Uhum. intensa. Né? E por isso que eu criei, inclusive, até esse canal, por uma demanda daqui do Complemente, que eu recebia histórias de mulheres pedindo ajuda, pedindo orientação, e eu falei, bom, acho que é o universo me falando que eu preciso ir para esse lugar. Tem 2 semanas que eu comecei o canal, e é um conteúdo, assim, leve também, mas voltado para mulher. E aí depois que a pessoa tem essa visão, ela tem que tomar consciência, porque é isso, né? Toda ferramenta terapêutica de autoconhecimento é preciso tomar consciência. Uhum. Você toma consciência do que você é, Uhum. e aí tem alguma outra orientação, alguma outra colocação da numerologia para dizer o que a pessoa pode fazer para sair da polaridade ou não? Ou é mais um guia? Como é que funciona? Então, é muito um guia, a pessoa vai tomar consciência, esse é o principal da numerologia. Tá? Normalmente eu indico até outras ferramentas para que ela se trabalhe. Então, sei lá, se tem uma questão com o pai, com mãe, às vezes fazer uma constelação familiar, às vezes fazer uma terapia, outras coisas. Legal. Porque, por mais que eu fale, você pode tomar consciência, mas o nosso inconsciente ele é muito forte. Então, você volta para a vida e aquele inconsciente te puxa para padrões antigos, para coisas que você está acostumado. E fazer uma mudança é difícil. Né? Então, existe uma resistência muito grande de nós mesmos que nos segura muitas vezes em algum lugar. E aí a gente entra no modo de sobrevivência, que é o modo automático, Exatamente. e aí isso murcha, exatamente. Né? Então, essa é a mudança exatamente que eu estou fazendo nesse momento, que eu sempre fiz um atendimento, né, de te entregar tudo isso, eu te entrego toda essa consciência, mas eu senti muita necessidade de fazer um acompanhamento da continuidade. Legal isso. Então, um processo de mentoria onde eu vou estar mais perto das pessoas. Legal. E ajudar ela a colocar lembrar, aquilo, né, dos números, né? a lembrar sempre e colocar em prática. Sabe? Porque quando a gente tem alguém, né, junto, incentivando, ajudando e com pessoas que vivem coisas parecidas, isso fortalece. É porque eu falo assim, né? O mundo é muito caótico, né? Mas se a gente deixar o caos do mundo entrar no nosso mundo interno, é pior ainda. Então acho que esse trabalho é legal porque você vai ajudar a organizar as ideias e os números para fazer com que a pessoa crie um plano de progresso, né? Sim. Sim. Acho que E é interessante que cada um tem uma conexão, como você foi capturado pela numerologia, cada um tem uma conexão com uma terapia, né? Sim. Então a gente recebe muito, né? Perguntas, né? Qual é a terapia ideal? Qual é a melhor terapia? O que você sugere? Isso é muito pessoal. É muito pessoal. Isso tem que experienciar para você entender o que te captura. Mas me capturou, hein? Olha, fiquei bem impressionado. Nunca tinha feito nada parecido, a Malu tinha feito já, né? Eu fiz uma troca de atendimento, sim, no Rio, mas foi diferente. É sempre diferente, né? Lógico, até alguém que vai usar a mesma linha que eu, é uma pessoa diferente, energia. A gente tem momentos diferentes, né? E eu acho que isso muda tudo. A fase que você tá da sua vida também influencia. É isso que eu ia falar. O que influencia? Então você pegou o nome completo da Malu e o meu, né? Malu não é Malu, Maria Luísa, só pra vocês saberem, tá? Pra quem não sabe. E meu marido errou meu nome, deu um nome não completo pra ela. Bem, não errei o nome. Eu só dei o nome incompleto, eu não sabia que tinha que ser completo. Mas aí o nome, a data de nascimento, e você falou que dependendo do momento vai mudando, é isso que eu queria entender. Tem números cíclicos. Então, dependendo da fase que você está da sua vida, tem outras energias que estão vibrando. Então, por exemplo, você tem 2 vezes agora agindo o número 1 nos seus números cíclicos. Tá. Um tem a ver com empreendedorismo, com atitude, com coragem, com conquista. Tá. Você passou por um renascimento, você está passando por uma grande transformação que começou aos seus 40. Sim. Não sei, perto dos 40, sim. é uma fase que você questiona e precisa fazer uma mudança. Você está numa fase que você precisa largar tudo que não está bom. É como se o universo tivesse muitos presentes e muitas possibilidades novas para você. São poucas pessoas que passam pelo renascimento na vida. Tá. E você, de 40 até 49 anos, é essa fase desse grande processo de mudança. Legal. Onde você ganha uma força de empreendedorismo, de liderança mesmo. Tá? Então é confiar em você. Você não pode duvidar do seu potencial. Tá? E ao mesmo tempo tomar cuidado com uma firmeza que pode ir para um lado mais autoritário, mais controlador, às vezes mais impositivo. Sim.
Isso Bom, aí é cíclico, então, que você falou, né? Esse É, número é tá do agindo nessa momento, fase. dessa fase, né? Dessa fase que você tá agora, Tá. Ô, exatamente. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente pensar que você pega, claro que você junta a data de nascimento com o nome, né? Uhum. E aí você junta os dois e é isso que define o seu mapa. Sim. Mas eu imagino que só pela data do nascimento você já tem algumas características. Então, a data de nascimento traz 11 números. Então a gente pode falar ou pensar que pessoas que nasceram no mesmo dia, no Boa mesmo pergunta. ano, Uhum. e tem esse númerozinho Uhum. somado iguais, são pessoas que têm uma tendência ou têm características parecidas? Tem características parecidas. Então, por exemplo, gêmeo, caso de gêmeos, né? São duas pessoas que vão nascer lá Sim. no mesmo dia. Sim. Eles têm 11 números iguais. Então, a jornada tem energias parecidas. Só que o número de alma, que é a essência daquela pessoa, o que ela mais gosta de fazer e o talento dela são diferentes. E isso faz toda a diferença. Eles vão ter o mesmo número do caminho de destino, que é o que eles vieram fazer nessa vida. Então, isso é similar. E o mesmo desafio também. né? O número, o mapa, ele traz, isso que eu acho muito legal, onde a vida vai te desafiar mais. Onde você vai ter mais testes. E aí cada pessoa Vai precisar escolheu de lá um número. professores, né? Pra te ensinar alguma coisa, né? Pois é, estamos Ah. aqui, eu tenho um amigo meu que fala Aprender. que a gente não veio para um parque de diversão, né? É. A gente está aqui para É aprender. verdade. A gente também É. entrevistaram também que fala que a gente É. vai passando pelas disciplinas. Aí quando você passa por uma nessa vida aqui, deu um Aprender. check, já entra outra. Então, você sabe que isso, o propósito tem muito a ver com isso. As pessoas têm muito essa busca, né? Qual que é o meu propósito? O que que eu vim fazer aqui? E o propósito, ele não é uma coisa fixa, imutável. Ele é algo que, a partir do momento que você conquista, né, um passo, o universo ele te traz mais. Se você se expande, se você começa a viver alinhado com o seu mapa, as possibilidades elas vão acontecendo. E aquilo vai engrandecendo mesmo, Sim. sabe? Sim. Então, é algo que, mesmo com os mesmos números, as pessoas podem, em diferentes profissões, atuarem daquele jeito. Tá. E agora o sobrenome, né? Você falou sobre a Malu falou muito bem aqui sobre a data de nascimento, você falou dos gêmeos, né? Que realmente é a mesma data de nascimento. Sim. Mas e o nome? A pessoa fala, poxa, mas o meu pai ia me, sei lá, colocar o meu nome de João. E aí minha mãe queria botar de Fabiano. Sim. E aí acabou virou Fabiano. Se fosse João, ia ser diferente? Ia ser diferente. Ia ser diferente. Mas tinha que ser Fabiano. É, mas não é. Os Não, nomes. sim, mas eu tô fazendo uma pergunta de Não, propósito. mas isso é muito legal, porque os nomes eles vêm por intuição para os pais. Então tem várias histórias assim de nome. Tem. Às vezes o casal combina, aí o pai vai registrar e ele muda. Muda, tem mesmo. Sério. Acontece Tem. isso. Tem? Tem. Eu escuto muito disso de história de Tem os vida. nomes. Um dia eu atendi uma Rafaela, tinha 2 Fs e 2 Ls. Gente, qual a chance? Por que isso? Esses pais, eles quiseram colocar essas letras repetidas. Sim. Ali está a essência dela. Então é como se fosse uma vozinha. Seria uma simbologia, talvez, do psique, da energia da pessoa, tentando traduzir. Estou criando uma pessoa nova para o planeta, e aí quero traduzir isso em letras, é isso? Seria um pouco disso? É uma forma ali, né, através das letras, a intuição. E eu falo que tem algo maior que cuida para que isso aconteça. Né? Existe um plano maior que está cuidando, porque assim, eu me impressiono, Fabiano. Eu faço mapa, eu falo, gente, Isso não que é você falou possível. acontece também com sobrenome, né? As pessoas têm histórias de sobrenome, que o sobrenome da família era tal, mas e aí quando foi registrar, Bem colocado, bem mudou. Aconteceu antigamente Ele tem muito. isso na Você família também dele. Eu tenho Também. também, É. só que é de troca. de Você tem troca e de também. exclusão, no meu caso. Tá. Isso Mas acontece. e aí também isso faz parte desse mesmo lugar, né, que Também você faz tá falando. parte. Eu, por exemplo, eu só tenho um sobrenome. No Brasil, o padrão é mais de um sobrenome, né? 2 pelo Ah, menos. só tem um. O meu só tem um, porque é uma tradição na Suíça colocar só um nome. Sim. Por quê? Entendeu? Por que que minha mãe topou isso? Não quis colocar o dela. Uhum. Tinha que ser assim, Entendi. sabe? Então é confiar nesse. Mas aí nisso, tudo bem. Assim, é uma questão de você chegar a olhar por que aconteceu aquilo, entender, e não tem como você mudar aquilo, né? Não tem como mudar. Inclusive, eu faço análise de nome de bebê. Tá. Então, tem casais que me procuram, que estão lá, né, esperando um filho, e estão na dúvida sobre alguns nomes. Então, o que eu sempre falo é assim: eu pego 3, né, no mínimo 3, no mínimo não, mas entre 3 e 5 sugestões de nome e vou fazer análise. Só que não é que os pais estão escolhendo a personalidade. Aquela alma, aquele ser já está lá. Uhum. Já tem tudo definido. Só que quando o casal procura a numerologia, é porque o mapa vai direcionar os pais. E coloca aquela intenção que você falou no início, naquele Isso. nome. E aí eu sempre pego o mapa dos pais e trago similaridades. Então tem coisas, né? Poxa, essa Legal criança é isso. super espiritualizada. Vocês têm isso? Legal. Porque ela precisa de uma família onde ela precisa desse lado bem estabelecido.
Legal. Então, Interessante. traz essa análise, né? E também vai ter a força que tiver que ser o nome, né? Você também vai olhar ali, vai dar uma direcionada, mas na hora vai vir o que tiver que vir, né? Não, e outra coisa, eu já fiz, tem várias histórias, cálculo da data da cesárea. Quando é cesárea, tem às vezes Sim. pessoas que, poxa, essa semana, que dia que é melhor nascer? Que dia que nasce? Caramba. O médico falou que eu posso escolher. E aí você fica com aqueles dias na cabeça, é difícil tomar essa decisão, né? Eu mesma passei por isso, só que eu não tinha nada de numerologia. Sim. E aí eu faço o cálculo, tudo bonitinho, escolhe o nome. E nasce Já cheguei a falar antes. assim, ó, esse já não é tão bom. A criança vai nascer naquele dia. Porque antecipou, porque entrou em trabalho de parto, porque Sim. tinha que ser. Sim. Ou seja, mesmo fazendo análise, A gente não Tem que controla, confiar. Tem né? que confiar. A gente não Confiar. controla. tem esse algo a mais aí que É. também define. Ô, Carol, Legal. e número de casa? A casa, ela também tem a energia dela. E o número, quando a casa foi constituída, aquela energia foi colocada ali. Então, por exemplo, casa 16, 1 mais 6, a energia da casa é Você 7. tinha falado que o 22 era o que mesmo? É número 2 mestre. mais Número 2, mestre. 4. Número É. mestre. 22. Vocês estão na A gente 22? está numa casa 22 agora. 22 tem a ver muito com a energia do trabalho, de transmitir conhecimento. Então, é uma casa que precisa ser organizada, em primeiro lugar. Não pode ter muita bagunça, porque o 4 tem a ver com estabilidade, com ordem, tá? E a prática da espiritualidade dentro da casa, isso favorece, sabe? Por exemplo, casas precisam de organização. Às vezes, muita desordem vai bagunçar aquele ambiente, sabe? Não vai trazer harmonia. Então, a numerologia de Pitágoras, ela não vai falar de mudança de número, né? Tem casas que você vê lá com uma letrinha. Me Sim. fala aqui que eu preciso fazer na minha casa para ficar boa. Tá. É que em Pitágoras, não adianta mudar o seu É o que nome, é. é o que é, entendeu? Sim. Então é bom você se adaptar àquela energia daquele ambiente. Sim. E nem mudar a assinatura também, né? Tem gente que muda a assinatura, eu já vi esse número. Então, existe uma análise de assinatura, tanto assinatura quanto nome profissional. Então não é assim, minha vida tá dando tudo errado, me Vou dá um trocar de nome nome. que vai tudo transformar, tá? Não é assim. O que acontece? Você pode usar um nome que vai potencializar o teu negócio. Então, se você está vivendo o teu mapa, você já tem conhecimento de tudo isso, né? Está minimamente alinhado e você ainda traz um nome que vai te potencializar dentro daquilo que você faz, na sua área de atuação, no teu segmento, aí você coloca essa energia, sabe? E aí isso te favorece. Perfeito. Mas eu falo, mapa de empresa, por exemplo, que também tem esse estudo, 70% do sucesso da empresa é o mapa do dono. É como você está vivendo. Não adianta abrir a empresa um dia perfeito, escolher o melhor nome. Se o dono ou um dos sócios está infeliz, está insatisfeito, está com depressão, aquela energia vai estar dentro da empresa dele. Então, assim, o principal da casa, eu falo, sempre é o seu mapa em primeiro lugar. Aí, essas outras coisas a gente vai fazendo para compor. Então, o número da sorte existe, não existe? Só pra gente recapitular aqui. O número da sorte, o que eu falo, né? Quando, sei lá, às vezes a pessoa já tem o número dela. E se você, por exemplo, me falar que seu número da sorte é o 8, eu sempre penso no 8. O 8 tem a ver com justiça, com verdade. Então, seja muito honesto com você. Ele é o número da ambição, da conquista, do dinheiro. Então, poxa, isso talvez esteja te pedindo para que você busque essa prosperidade na sua vida, seja autêntico com quem você é. Então, quando você sabe o significado do número, também faz muita diferença. Você consegue usar aquilo a Com teu certeza. favor, sabe? Inclusive horas iguais, momentos que você, né, observa. Isso você pode usar, né, para o seu benefício. E, Carol, estamos chegando próximo do final do ano. Sim. Então vamos falar sobre Réveillon. 2025. Essa mudança, né? Assim, Aham. O que é a virada de ano para a Sim. numerologia? Existe o ano universal, tá? Então 2024 é um ano 8. 2 mais 2 mais 4. Essa energia que rege, né, esse coletivo. Tá. 2025 a gente vai passar para o ano 9. E todo mundo, né, passa por ciclos de 9 anos. A gente tem o nosso ano pessoal e tem o ano também, né, do planeta como um todo. 9 é o último ano. Então é um ano de encerramento. Então a energia de 2025 traz um foco em encerramento, traz um foco em questões às vezes mais humanitárias, mais profundas e de um despertar coletivo. Porque 9, ele é um ano de espiritualidade. Legal. Então é um ano que pode trazer um chacoalhão, sabe? Pode trazer questões mais climáticas, por exemplo. Que pode ser ruim, mas depois vai ser bom. É isso. Às vezes precisa disso para que a gente entre em 2026, no ano 1,
Sim. numa nova energia. Isso, na verdade, conversa muito, né? A gente está passando por uma transição aí planetária super importante, uma mudança de energia forte, e a numerologia diz isso. O ano que vem, então, a gente pode ver, por exemplo, o lado da política, términos, rupturas, empresas, coisas mais obsoletas que vão deixar de existir, sabe? Para que depois venha coisas novas, Ou seja, um ciclo tecnologia novo, um nova. ciclo novo 2026. E quando a É. gente pensa na nossa vida, que a gente pode pensar que é um ano de encerramento de ciclos, né, antigos, para que Uhum. novos se abram. Exatamente, sim. E é um ano também de espiritualidade. Então, questões, esse lado mais humano, sabe? De ajuda ao próximo, de você olhar para quem está perto, de como que eu posso contribuir mais para o planeta como um todo, também são questões que podem vir mais à Então, tona. assim, a pessoa assim, não, então 2025 não vou fazer nada, vou fazer alguma coisa, não é para isso, né? A pessoa fica estagnada para a pessoa. Não é para isso de forma alguma. E o principal, cada um tem o seu ano, tá? Então, assim, isso é o coletivo. Mas eu tenho o meu ano pessoal. Eu sou microcosmo e sou macrocosmo, né? Exatamente. Então, tem coisas ali que eu preciso focar no meu, né? Eu posso estar num ano de recomeço, por exemplo, ano que vem. Aí dentro do macro, Faz é como sentido. que isso interfere. Vê se faz sentido, né? Você está no ano de recomeço, mas o mundo está nesse fim de ciclo, né, que você está falando, né? Exatamente. Então, cada ano tem uma energia. Então, por exemplo, tem anos de coisas novas surgirem. Tem um ano que você precisa olhar para as parcerias, para o casamento, para as pessoas que estão perto de você. Tem ano que você vai se expandir, crescer muito. Tem ano onde o foco é trabalho. Uhum. Então, né, isso direciona muito a pessoa, porque dá um norte de onde ela precisa focar a energia dela naquele momento. E aí, bom, me veio o mapa astral aqui na mente, né? Que é o trânsito do ano. A revolução. Diferente do mapa astral, que todo ano você faz, né? Que é próximo ali do seu aniversário, a numerologia você já vai ter como se fosse um cronograma disso ou não? Vai Não, a mudando numerologia também tem essa revisão anual. também tem. Porque existe o mapa, os 14 números, é o mapa completo da pessoa. Então, quando eu faço essa leitura, eu vou te falar tudo sobre a sua vida. Eu falo de passado, de presente e o que, né, é previsto no futuro. E tem a leitura do ano pessoal. Então, a cada ano, assim como a Revolução Solar, tem uma nova energia que vai atuar. E aí, cada aniversário, eu posso, né, passar de novo o que é importante que ela faça naquele momento. Ah, legal. Tá. E aí, tem anos que mexem muito com a alma da pessoa, tem anos que tem um ano que é o mais importante do ciclo dela, que tudo que acontece tem a ver com o destino dela, ela precisa ficar muito atenta. E tem alguma prática ou algum cálculo assim básico que você pode passar assim Para para as se guiar, né? Para as pessoas? pessoas se guiarem, né? Tem um cálculo que o número principal é o mais fácil de ser calculado, tá? Legal. Que é o caminho de destino. Se Então, quiser falar para ali, Carol, que Vamos aí lá. já fica, a pessoa já fica. Olha só, vocês que estão escutando a gente. Caminho de destino é o que você veio fazer nessa vida. E é super simples, você vai pegar a sua data de nascimento e vai somar todos os dígitos. Então pega o dia, soma o dia. Então, por exemplo, dia 30, posso usar o teu nome? Pode? 30 de julho de 1977. Você vai pegar primeiro dia. Então, 3 mais 0, 3. Depois, julho, 7. Tá? Se for 11, você vai somar, vai dar 2. Depois, 1 mais 9 mais 7 mais 7 vai dar 24. 2 mais 4 dá 6. Tá? Então, você vai somar o 3 do dia, o 7 do mês e o 6 do ano. Tá. Isso vai dar 16. Aí você soma. Aí você soma de novo. Sempre reduz a um dígito só. Tá? No seu caso é o 7. 1 mais 6 vai dar o 7. Então, quando você tem isso é um grande norte na sua vida. O que você precisa fazer, o que você precisa focar. E é uma energia que você precisa, muitas vezes, ir buscar ela. Não é algo tão natural seu. E exige, às vezes, esse esforço. Se vocês quiserem, não sei se dá tempo, eu posso falar rapidinho dos números? Pode, sim. Lógico. Então isso é para lembrar, né? Ou seja, você sabe que o seu número é 7, você ficar resgatando isso que está dentro de você que você às vezes não lembra. É isso. Exatamente, exatamente. Fala rapidinho os números que a gente tem. De 1 a 9. Então, por exemplo, vou ser bem rápida. Número 1, liderança. Pessoas que vieram liderar e inspirar os outros. Tá. Precisam ter coragem, tá? Número 2 é o número da parceria. Pessoas que vieram unir. Sabe aqueles que unem tudo? Unem amigos, unem sabedoria. Por isso que o 2 e 2 é 4 e tem uma coisa assim desse equilíbrio, tem a ver com isso também? É o número da união, né? Que é a união de duas pessoas ali. Então, são pessoas que precisam estar junto com o outro e são pessoas que precisam de paciência, de generosidade. É um número que tem uma coisa de acolhimento forte, tá? 3, se o seu caminho de destino é 3, você veio crescer na sua vida. 3 é alegria, é comunicação e é expansão.
Então são pessoas mais extrovertidas, são pessoas mais alegres, que vieram trazer esse copo meio cheio para as pessoas. São vaidosas também, são pessoas que vieram falar, né? Precisam se comunicar. Número 4 é o número da estabilidade, da ordem. Disciplina. Se você tem 4 aí, você precisa ser muito focado. Esteja com tudo organizado ao teu redor. É uma pessoa que precisa sempre de planejamento em tudo que ela vai fazer. Então nada na impulsividade, tudo sempre, né, com essa base. Tudo dentro do quadrado. Literalmente, exatamente. 5 é transformação. Se você tem os 5, são pessoas que vieram fazer mudanças. São pessoas que são muito abertas ao novo. É o número do cigano. Sabe aquele que vai, que faz, que tem coragem? São exploradores do mundo, assim, adoram viajar, desapego, desprendido, aventureiros. Número 6 é o número da família. São pessoas muito responsáveis, que cuidam, que zelam pelo outro, que tem esse lado de carinho, de afeto, românticos. E esses vieram viver o amor, amar e ser amado. Então, se você tem 6 e está sozinho, e está bloqueado, e não se enxerga do lado emocional forte, é um sinal de alerta. Tá? Olha para isso. 7 é sabedoria. Esses vieram aprender, vieram a estudar. Esses precisam buscar conhecimento, e esse conhecimento tem que ser para dentro também. Se quem tem 7 só olha para a família, para trabalho, e não tem olhar interior, vai se desconectando de si, perdendo a sua identidade. Tá? E tem a ver com espiritualidade. Então, são pessoas que precisam estudar espiritualidade, praticar isso na vida. 8 é verdade, justiça e honestidade. Quem tem 8 no caminho de destino são pessoas muito transparentes, honestas, são objetivas e práticas. É preto no branco, é sem mimimi, sabe? É muito verdadeiro. Vai perguntar alguma coisa para ele, vai falar a verdade. Tem que tomar cuidado, porque às vezes vem aquela verdade que machuca. E muito justo. Super justo. E é o número da ambição do dinheiro. Então são pessoas sofisticadas que gostam de coisa boa, mais refinadas, tá? E o 9, número dos humanitários, aqueles que vieram ajudar, se doar e contribuir de alguma forma maior realmente para o planeta. Porque a ajuda que o 9 veio dar não é só para as pessoas que eles conhecem. É uma ajuda mais indistinta. É para as pessoas que eles não conhecem, que não vão ter nada em troca. O da Malu é 9, Que é né? o meu. Não é o principal. O seu não. é o 4 principal. Organização. Disciplina, foco, trabalho, batalhadora. Tem um lado de praticidade também. E aí o 4, junto com toda a espiritualidade dela, é a necessidade de trabalhar com algo a mais, sabe? Se você contribua. Porque só um trabalho para ganhar dinheiro não vai te nutrir. Não. Você precisa ajudar almas no seu trabalho, é isso que você veio fazer. Então você ajuda almas através do seu trabalho da espiritualidade e unindo, sabe? Trazendo esse acolhimento. Nossa, que legal, Muito que legal, bacana. hein? Bem, Ó, olha- gente, uma aula, hein? Olha, esse podcast tá bem enriquecedor, hein? Bem enriquecedor. Já aprendi já que o 7 não vinha por acaso na minha mente. Tá vendo? Né? Não era assim, não, por que eu sou 7, 7, 7? Não, não é por Olha acaso. só, curioso, né? Muito Que legal. coisa. Nossa, Muito, eu muito. gosto demais dessas coisas. Eu sou Muito. apaixonada por essas ferramentas e eu acho que elas contribuem muito e somam. Né? Então, cada vez que você faz alguma coisa, você avança um pouquinho, você está mais próximo da sua essência, né? E isso é tão importante. Agora, Carol, como é que a gente te acha nas redes sociais? Você faz atendimentos individuais A em minha grupo? principal rede é Instagram, é onde eu concentro grande parte do conteúdo. Tem YouTube também, mas é carolgraber.numerologia. Você tá na Eu tô na Vibe Na Mundial Vibe Mundial também. Eu também. tenho um programa toda Legal. segunda-feira de manhã, às 9h30 da manhã. Legal. Que eu faço bastante atendimento, interajo bastante com as Legal. pessoas. Eu vi, bem legal. Todo mundo passa Bem os legal. dados ali. Eu adoro dou escutar uma- a Vibe Mundial. É? A gente quase foi pra lá, mas estamos conversando. Estamos conversando. Ai, que legal, que legal. Então, e eu faço tanto atendimentos individuais, quanto esse programa de mentoria, que é um Legal. acompanhamento Em baseado grupo. nos números. Não, Tem a fase individual. individual, tem 3 encontros individuais, e depois entra no processo do grupo, do coletivo. Legal. Legal. Bem, falando de números, né, é importante, porque o pessoal deve estar olhando assim, o que é isso aqui que está na mesa aqui do Complemente, né? Estamos muito felizes, muito contentes que Deixa eu chegamos. pegar aqui que eu não sei se eu tenho. Você está pegando direitinho, mas chegamos como finalistas do Premium Melhores Podcasts do Brasil. Ficamos em segundo lugar. Muito obrigado, pessoal. É um reconhecimento absurdo, né? Ficamos em segundo lugar, em segundo melhor podcast de saúde mental do Brasil. Isso. E assim, pra gente foi uma surpresa, um presente. E a gente demorou até para acreditar, né? Tipo, verdade. a gente. Então, isso foi o universo mostrando pra gente o quanto a gente está no nosso caminho e o quanto é importante falar sobre isso aqui, trazer pessoas incríveis com seus conteúdos. E todo mundo que senta aqui
está muito alinhado com a gente, né? Que o nosso objetivo aqui é fazer com que esse despertar chegue no maior número de pessoas possíveis. E a gente começou o complemento para isso, Sim, né? E a foi gente isso. está vendo quanto isso realmente está ganhando força, né? Então, muito obrigada a todo mundo que votou. Obrigado vocês que estão aí. Obrigado, Carol, por essa aula Carol, muito espetacular. obrigada pelo seu Foi muito tempo, bom. por você ter vindo até aqui. Obrigada, é um prazer enorme. Parabéns aí, porque é uma conquista super importante. Isso só É. mostra que vocês estão muito alinhados. É Vocês isso. vieram ajudar almas e como vocês você- estão fazendo isso E com como você falou maestria. que é poder, ano que vem a gente vai ganhar primeiro. Não É isso aí. Primeiro, não é Isso aí. segundo, poxa. Isso aí. É isso aí. Obrigado, Carol. Obrigada. Obrigado a todos vocês que estão aqui prestigiando o Complemente. Deixem seus comentários, façam perguntas para a Carol aqui nos comentários no YouTube ou no Spotify. Acessem as redes sociais da Carol. E sempre a gente quer desejar o quê? Saúde, paz mental. Fiquem bem. Um beijo, Tchau. até a próxima.